Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos visita nesta hora com este Evangelho, Marcos 9, 41 a 50, aonde o Senhor faz recordar o mérito das obras e a necessidade de que estas sejam, no mínimo, decentes e não causem escândalo. O valor e o mérito das obras boas está principalmente no amor a Deus e no amor com que, então, nós as realizamos. Um pequeno gesto de amor, um pequeno fato, um pequeno gesto feito com amor, vale muito. E por isso Deus recompensa especialmente o serviço aos outros, por mais que pareça pequeno, um copo d'água, como é a menção do Evangelho, um pedaço de pão, uma obra caritativa, uma mão que se estende para o outro, coisas tão pequenas e no juízo humano parece tão pouco estimável, Deus recompensa e concede imediatamente a sua bênção, a sua graça. Do outro lado, nosso Senhor fala também do escândalo, daquilo que não colabora no sentido do exemplo, da caridade, do bom proceder. E escândalo, entenda-se aqui qualquer tipo de fato ou omissão que dá ocasião para outros cometerem pecados. Essa atitude nosso Senhor a chama de diabólica, e de fato é, porque quando o fim, objetivamente, do ato é produzir escândalo, torna-se um pecado contra o próximo, além também de ser uma ofensa a Deus. E por ser um pecado maior de todos os males, compreende-se assim a gravidade do escândalo. Portanto, nosso Senhor o condena. E aqui especialmente ai daqueles que causam escândalo aos pequeninos, às crianças, os indefesos, os que estão iniciantes na fé. A advertência de Cristo vale para todos, mas especialmente dos que cuidam dos menores, para que estes deem esse bom exemplo. Cuidem, pois, de manter o foco e manter, assim, um bom procedimento. Irão para o Sheena, para o Sheol, para aquele lugar que em Jerusalém, fora das muralhas, era destinado para jogar o lixo e que faz menção, assim, como que um lugar de podridão, de sujeira, imundo, doentio. Nosso Senhor usa esta imagem para falar de modo gráfico do fogo do inferno. E com isso, então, Jesus, depois de ter ensinado a obrigação de evitar o escândalo aos outros, vai firmar com bases muito sólidas a doutrina moral cristã sobre o pecado e as suas ocasiões. E a doutrina é muito clara: o homem está obrigado a se afastar de todo tipo de pecado, de toda ocasião próxima de pecado. Porque quem ama o perigo pode cair nele, diz o livro do Eclesiástico. E
A nossa alma, que é dotada de um bem eterno, superior e criado por Deus, precisa buscar mais do que tudo os bens espirituais e não as compensações temporais. E, portanto, tudo aquilo que nos põe em perigo próximo de pecado deve ser cortado e arrancado de nós. E desta forma, quando o Senhor fala de modo gráfico, tirar o olho, tirar o braço, tirar o pé, o Senhor está dizendo a gravidade da nossa missão em lutar realmente contra as ocasiões de pecado. Os padres da igreja, quando escreviam sobre este evangelho, exatamente diziam que os membros corporais são aquelas pessoas que dentro do corpo da igreja meio que estão obstinados em fazer o mal, né? E não tem remédio para suas obras más, para sua má doutrina. Destes, o Senhor fala que é preciso se afastar para ter a vida verdadeira e não ir com eles para o inferno. Lugar este, o inferno, onde o verme não morre, aonde o fogo não se extingue. E essa frase é impactante porque, afinal, quando o Senhor fala desse verme que não morre, desse fogo que não se extingue, está muito bem lembrando do castigo eterno, daquilo que será a grande consequência do pecado, os remorsos eternos que vão atormentar os condenados e o fogo, que é até no sentido uma pena corporal, mas mais do que isso, para se referir aos tormentos e o castigo horrível e eterno para aqueles que não se convertem. Todos devemos antes ser salgados com o fogo. No final do Evangelho, o Senhor fala: se o sal perder o sabor, do que adianta? Não serve para nada. Tende, pois, em vós mesmos o sal, e vivei em paz uns com os outros. Ou seja, todos devemos ser salgados pelo fogo, como diz Jesus, para assim sermos purificados da corrupção do pecado, da concupiscência carnal, e sermos assim cheios do sabor da sabedoria espiritual. Talvez aqui o Senhor esteja falando no sentido do fogo da tribulação, com que se exercita a paciência também, para se chegar à perfeição. Acrescentemos aqui também o entendimento da vítima, que no Antigo Testamento era salgada com o sal, no Levítico se lê isso, para poder assim ofertar também o sacrifício e não corromper a oferta. Toda esta imagem, impregnada, pois, de muitos sinais e beleza, nos faz recordar um grande ideal da vida cristã. Nós devemos nos oferecer como vítimas agradáveis, impregnados do espírito do Evangelho que está simbolizado aqui pelo sal. E por isso o discurso do Senhor, que tinha começado por ocasião de uma disputa, já falávamos isso ainda recentemente, para saber quem é o maior, termina com uma lição sobre a paz e a caridade fraterna. Se o sal perder a virtude, de nada serve. Se o cristão não viver a paz e a caridade, ainda não é verdadeiramente cristão. Se este evangelho foi útil e esta meditação para você, pode, por gentileza, compartilhar e assim tornar ainda mais conhecido e amado nosso Senhor. Deus te abençoe.